Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa introdução filosófica ao teísmo. A ideia é explorar os conceitos mais importantes do pensamento cristão para a gente construir juntos uma compreensão bem mais profunda de Deus. Para a gente começar a nossa reflexão, para entrar no clima do nosso tema, tem uma citação do Anteiro de Quental que é perfeita. Na esfera do invisível, do intangível, voa e paira o espírito impassível. É um convite, para a gente pensar além do que é puramente material. E esse é um passo fundamental para a jornada que a gente vai começar agora. Então, o nosso roteiro de hoje é basicamente um passo a passo. A gente vai começar indo além das imagens, depois vamos mergulhar em ser, verdade e logos, entender a natureza do ser, os atributos divinos e finalmente fechar com uma conclusão sobre o teísmo. Muito bem, vamos lá. O primeiro passo nessa nossa jornada intelectual é justamente esse: ir além daquelas representações mais, digamos, comuns de Deus, para alcançar uma compreensão mais filosófica, mais profunda mesmo. Então, a proposta aqui é diferente. A teologia mais a fundo não trata Deus como uma abstração, sabe? Pelo contrário, a descrição é de uma entidade real, concreta, e cujos atributos a gente consegue sim entender observando o mundo criado. Ok, agora a gente chega no coração do argumento. Vamos explorar três conceitos que são, assim, a base de tudo, os pilares dessa visão filosófica, todos revelados nas Escrituras. Lá no Antigo Testamento, a gente encontra essa revelação da identidade de Deus, que é uau, não é um nome, não é uma coisa específica, é a própria essência do ser. Eu sou o que sou. É basicamente uma declaração de existência pura. E esse é o nosso primeiro pilar, o ser. A ideia aqui é chave. Deus não é um ser no meio de tantos outros. Ele é a fonte, a nascente de onde toda existência flui. É literalmente o fundamento de tudo que existe. Aí vem o segundo pilar, a verdade, que leva essa ideia um passo adiante. Porque aqui, Deus não é só a fonte da existência, ele é a própria realidade final, sabe? Aquilo que não muda. É como se fosse o padrão absoluto com o qual todo o resto é comparado. E para fechar essa tríade, o terceiro pilar, o Logos. Pensa assim, o Logos é o princípio divino da razão, da ordem. Se o ser é a existência em si e a verdade é a realidade, o Logos é a inteligência por trás de tudo, o que estrutura e faz o cosmos ter sentido, ser compreensível. Beleza, mas como é que a gente consegue entender conceitos tão profundos assim? Principalmente o mais abstrato de todos eles, o ser. É isso que a gente vai ver agora. O material que a gente está analisando propõe um exercício mental bem legal para tornar essa ideia de ser mais palpável. Vamos fazer juntos, rapidinho? Primeiro, autoobservação. É um fato, a gente sabe que existe, certo? Segundo, observação do mundo. A gente olha em volta e reconhece que tudo ao nosso redor também existe. Terceiro passo, a intuição da verdade. É quase óbvio, né? O que é verdadeiro, o que não é, é falso. E por último, a transcendência. A gente percebe que a nossa própria existência segue leis físicas, biológicas, que estão totalmente fora do nosso controle, que nos transcendem. Isso já aponta para algo maior. E para deixar isso ainda mais claro, o texto traz uma analogia do nosso tempo, o computador. Pensa bem na lógica por trás disso. As leis da física, da matemática, tudo o que faz um computador funcionar, tudo isso já existia muito antes do primeiro computador ser de fato construído. A invenção do computador só tornou essa possibilidade algo material, concreto. O que isso mostra? Que o potencial para ser, para existir, vem antes da coisa em si e não depende nem de tempo, nem de espaço. É uma ideia poderosa. Então, a partir desse raciocínio, a gente consegue deduzir algumas características do ser. Primeiro, ele é autônomo, existe por conta própria. Segundo, ele é transcendente, ou seja, não se limita às características de cada coisa individual. E terceiro, ele é onipresente, porque se está em tudo, está em todo lugar. Ok, então agora que a gente estabeleceu essa ideia do ser como uma realidade única, unificada, podemos começar a deduzir os seus atributos. Se o ser engloba absolutamente tudo que existe, o que isso significa em termos de qualidades como, sei lá, conhecimento e poder? E isso nos leva a uma pergunta bem forte, né? Se nós, seres humanos, com toda a nossa complexidade, fazemos parte dessa realidade unificada, onde entram as nossas habilidades tão únicas como a razão e a consciência? Bom, a lógica do argumento é o seguinte: se o ser contém tudo e integra todas as coisas sem perder nada no processo, então ele também precisa conter essas faculdades, razão, consciência, mas na sua forma mais completa, mais perfeita.
E olha só onde esse raciocínio nos leva. Essa é a dedução do primeiro atributo divino, a onisciência, o estado de possuir plena razão e plena consciência. Faz sentido, né? Se a nossa razão e consciência são parte do ser, então o ser como um todo tem que ter a plenitude disso, ou seja, ele sabe tudo. E essa ideia de uma base racional, consciente para toda a realidade, nos leva de volta para aquele nosso terceiro pilar. Lembra? O conceito de logos. É exatamente isso, a inteligência divina, autoconsciente, que fundamenta toda a existência. Certo, mas e o poder? Sobre a onipotência, tem uma explicação fantástica de Tomás de Aquino. Ele diz que Deus é dito onipotente porque pode fazer tudo o que é absolutamente possível. Ou seja, a onipotência não é sobre fazer coisas que não fazem sentido lógico, mas sim ter poder sobre tudo que tem a natureza de ser, tudo que é possível. Tomás de Aquino deixa isso bem claro. O poder de verdade é a capacidade de fazer tudo o que é realmente possível. Coisas que envolvem uma contradição lógica, tipo criar uma pedra que nem ele mesmo consegue levantar, ou uma falha, como pecar, isso não é sinal de poder. Na verdade, é o contrário, é uma falta de poder, uma deficiência. Então, a onipotência é o poder perfeito sobre toda a realidade, sem nenhuma contradição. Pronto. Agora que a gente estabeleceu esses atributos, vamos juntar todas as peças e ver como isso tudo forma a estrutura filosófica do teísmo. O resultado de toda essa linha de raciocínio, então, é um retrato de Deus que não é o de uma figura mítica. É o ser supremo, a verdade absoluta, o logos primordial da realidade. É uma entidade que se fundamenta na filosofia como a própria base de tudo o que existe. E aqui a gente chega num ponto final bem interessante. O material analisado levanta uma questão. Essa estrutura filosófica toda, ela poderia, em teoria, se aplicar a qualquer forma de teísmo. O que nos deixa com uma última pergunta, bem provocadora, para a gente pensar. Se essa lógica toda pode ser universal, o que torna, então, a compreensão cristã distinta? Dentro da teologia cristã, existe uma ideia que é simplesmente fascinante. A de que a vinda de Cristo não foi um acidente histórico, mas uma necessidade, quase que uma consequência lógica do próprio universo. Nessa nossa análise, a gente vai desvendar o raciocínio por trás dessa ideia de um imperativo cósmico. E o ponto de partida para essa linha de pensamento está lá no Evangelho de João. A abertura já começa com tudo. No princípio existia o Verbo, o Logos. A ideia aqui é que o Logos, que a gente pode entender como a razão, a ordem divina por trás de tudo, não é algo criado, mas parte da própria essência de Deus. Isso, de cara, já eleva a discussão para uma escala cósmica. E claro, isso nos joga direto na questão central, no paradoxo que essa teologia quer resolver. Como é que o eterno, o Logos, pode se manifestar dentro do tempo? Como é que o ilimitado assume uma forma limitada? É o grande quebra-cabeça da encarnação. A resposta para esse quebra-cabeça, segundo essa linha de raciocínio, é bem direta. E é o coração de toda essa história. E o Verbo se fez carne. Pronto, o abstrato vira concreto. De acordo com essa doutrina, o Logos cósmico e Jesus de Nazaré são a mesma pessoa. E isso é fundamental, porque coloca Cristo não como um simples mensageiro de Deus, mas como a própria razão divina que se manifestou, que veio morar aqui entre nós. Ok, mas por quê? Por que isso precisaria acontecer? A lógica teológica aqui, olha que interessante, começa com uma ideia bem filosófica, a natureza do desejo. Pensa no nosso desejo. A gente sempre busca o que percebe como bom, como perfeito, certo? Seguindo essa linha, o desejo de um ser absolutamente perfeito como Deus só poderia ser direcionado para um objeto igualmente perfeito, algo que estivesse totalmente alinhado com a sua própria natureza. A conclusão lógica disso, dentro desse sistema, é inevitável. Se a perfeição absoluta é o próprio Deus, então não existe nada fora dele que possa ser um objeto adequado para o seu desejo perfeito. A única relação que satisfaz essa condição é uma relação do próprio Deus consigo mesmo. Só que aí, a história ganha um novo elemento, um complicador. A criação da humanidade, que é descrita como sendo feita à imagem e semelhança de Deus. Isso cria uma tensão, sabe? Uma distância fundamental, uma lacuna ontológica. De um lado está o Criador, ilimitado, eterno, a perfeição absoluta. Do outro, a criatura, finita, temporal, uma semelhança, mas não a coisa em si. Existe um abismo entre os dois.
Então, o que significa ser essa imagem e semelhança, se a gente é tão diferente assim? A tradição cristã pensou muito nisso. Um cara como Santo Ambrósio, por exemplo, oferece uma resposta. O argumento dele é o seguinte: não pode ser o corpo. A carne é limitada, está presa no aqui e agora. A imagem de Deus, ele conclui, deve estar naquilo que consegue ir além do físico, a mente, a razão. É essa nossa capacidade de conceber o infinito, de viajar com o pensamento. Isso sim seria um reflexo, mesmo que fraquinho, da natureza do Criador. E a história de Adão e Eva no Gênesis é vista aqui como a ilustração perfeita dessa dinâmica. A tentação da serpente é justamente a promessa de se tornar como Deus, de fechar aquela lacuna por esforço próprio. Só que o resultado da história aponta para uma conclusão central nesse argumento. A criatura não consegue, por si só, superar a sua própria limitação. E aí vem o pulo do gato desse raciocínio. Se a criatura não consegue subir até o Criador, a lógica exige o contrário. O Criador tem que descer até a criatura. Essa é a solução, vista não como uma opção, mas como a única conclusão possível para o dilema. É o tal do imperativo cósmico. Pensa numa ponte. Se não dá para construir a ponte a partir da nossa margem, a margem finita, ela tem que ser estendida a partir da margem infinita. O divino precisa se unir ao humano para que aquele desejo original de Deus por uma relação com sua imagem possa finalmente se concretizar. Então, o raciocínio fica assim, bem claro. Passo 1. Deus deseja uma relação perfeita com a sua imagem. Passo 2. A gente percebe que a criatura, por ser limitada, não consegue realizar essa união plenamente. E o passo 3, a conclusão inevitável. Para que essa relação aconteça, a própria natureza divina precisa se unir à natureza criada. Séculos depois, Tomás de Aquino dá o acabamento filosófico a essa ideia. Ele argumenta que a natureza do sumo bem é se comunicar ao máximo. E qual a comunicação mais completa que se pode imaginar? Não é enviar uma mensagem, mas se tornar a mensagem. Dentro dessa lógica, essa união é a expressão máxima de relacionamento. Mas ainda falta uma última peça nesse quebra-cabeça, o tempo. Como é que uma decisão que é eterna, que está fora do tempo, acontece dentro da nossa história? A explicação teológica para isso faz uma distinção crucial. Para Deus, essa união é um fato eterno, que sempre existiu. Mas para a humanidade, que vive numa linha do tempo, ela precisava ser revelada aos poucos, como um plano que vai se desenrolando na história. E segundo os textos, essa revelação não foi algo súbito. A tese é que ela foi preparada e anunciada ao longo de séculos. As profecias são apontadas como os marcadores desse caminho. A linhagem familiar, o local de nascimento, até os detalhes da sua vida. Tudo isso serve para enquadrar o evento não como um acaso, mas como a culminação de um plano. A força desse imperativo é ilustrada de forma dramática naquele episódio em que Pedro tenta desviar Jesus de seu destino. A resposta de Cristo é uma das mais duras dos evangelhos. Retira-te, Satanás. Pedro é repreendido por estar pensando com a lógica humana, e não com a lógica inabalável do plano divino. E assim, a lógica se fecha. A encarnação é apresentada como a solução para o problema lá do início. Ela fecha a lacuna entre Criador e criatura, não pela ascensão humana, mas pela descida divina, cumprindo finalmente o desejo de Deus por uma relação perfeita com sua criação. E isso nos deixa com uma última questão, que vai além da teologia e toca na própria metafísica. Se a lógica deste imperativo cósmico se sustenta e o infinito pode se unir ao finito, o que isso sugere sobre a natureza fundamental do nosso universo? Significa que a separação entre o material e o espiritual é talvez mais permeável do que a gente imagina? Fica aí a reflexão.